Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro. Sou professor de Noções de Administração e de outras disciplinas. E hoje eu estou aqui dentro desse projeto rumo à aprovação no Tribunal de Justiça do Tocantins. Hoje nós vamos resolver aqui, nós vamos comentar 10 questões da banca FGV. Porque dentro do nosso curso completo ou dentro da nossa disciplina avulsa na Loja do Concurseiro, a gente tem um projeto com mais de 250 questões, tudo esquematizado. Mas a gente vai fazer aqui paralelo no YouTube vários vídeos aqui para contribuir com a sua preparação. Hoje eu escolhi funções administrativas, tá? No seu programa está escrito assim, seu programa para técnico judiciário, está escrito assim, processo administrativo. Funções da administração, planejamento, organização, direção e controle. Eu escolhi porque é um tema tranquilo, a gente vai direcionar. O forte aqui da Loja do Concurseiro são as videoaulas, de maneira bem detalhada, a gente aprofunda os conteúdos, mas sem ter que fazer aquelas 250 páginas de PDF de um assunto tão tranquilo. E a gente direciona para a banca. É importante você perceber isso, porque, por exemplo, a FGV é diferenciada. Por exemplo, liderança é um tema que ela aprofunda, ela vai buscar algumas teorias de liderança que as outras bancas normalmente não cobram, tá bom? Então pronto, pessoal, vamos conhecer aqui melhor o nosso trabalho. Mais para frente eu divulgo aqui os nossos produtos da Loja do Concurseiro, tá bom? Eu escolhi esse tema hoje porque é um tema bem tranquilo. Funções administrativas, tá? No seu programa isso tá processo administrativo. Já já a gente vai explicar melhor por que processo administrativo. Bem, hoje a gente entende que as funções administrativas ou funções do administrador são 4, tá? O planejamento, a organização, a direção e o controle. Isso significa que para você administrar algo, desde uma empresa, como administrar a sua preparação para o concurso do TJ do Tocantins, como uma viagem, consiste em você planejar, organizar, dirigir e controlar. Para a prova, você precisa saber exatamente o que o administrador, o que a pessoa faz em cada uma dessas etapas, cada uma dessas funções. Na prática, isso se mistura muito. Um pequeno empresário, ele ora planeja, ora ele organiza, ora dirige, ora controla. Mas para a prova, ele vai ser bem exato. O administrador, ao fazer tal coisa, ao dividir o trabalho, ele estará executando qual das funções administrativas? O administrador, ao definir os objetivos a serem alcançados, ele estará desempenhando qual função administrativa? Você precisa saber exatamente qual é a função. Nós vamos aqui, através dessas 10 questões, fazer essa distinção, essa separação. Então, antes de eu começar as questões, bora relembrar um pouquinho aqui, tá? Mesmo que você nunca tenha ouvido falar dos temas de administração através das nossas aulas, com certeza você não vai errar questões da prova da FGV. Então, são 4 as funções administrativas: planejar, organizar, dirigir e controlar. É importante você saber que o conjunto formado pelas 4 funções administrativas se chama processo administrativo, tá? Então, o conjunto formado, as funções administrativas isoladas são só funções administrativas. Agora, o conjunto formado, o todo integrado das funções administrativas, se chama processo administrativo, o processo de administrar algo. Então, pessoal, vamos às funções de forma resumida, tá? Depois a gente aprofunda mais. O que seria planejamento? O que seria planejar? Planejar nada mais é do que definir quais os objetivos a atingir e como se deve fazer para alcançá-los. Então, pessoal, quando você, por exemplo, diz assim, hoje é o presente, aqui eu tenho o futuro, eu vou definir um objetivo aqui. Meu objetivo vai ser fazer o que, pessoal? Uma excelente prova no TJ Tocantins. Isso vai acontecer
lá, por exemplo, no mês de junho. Você definiu um objetivo, fazer uma excelente prova no TJ Tocantins. Quando você definiu esse objetivo, definiu esse resultado, tá? Você está planejando. E para eu alcançar esse resultado, eu vou estudar com o professor Petrônio Castro da Loja do Concurseiro. Pronto! Você definiu qual objetivo atingir e como vai fazer para alcançá-lo. Eu vou passar na prova do TJ e eu vou estudar com o professor Petrônio Castro. Eu vou fazer uma viagem para conhecer a cidade de Palmas. Meus filhos moraram muito tempo em Palmas, eu moro em Belém do Pará, sou piauiense. Meus filhos moraram muito tempo em Palmas, hoje já não estão mais lá, só vão passear, né, em Palmas, e aí minha prima mora em Araguaína, então vou visitar Palmas. Isso é um objetivo, vou passear em Palmas no mês de julho, nas minhas férias. Criei um objetivo e todo mês eu vou guardar um dinheirinho para poder fazer a viagem. Pronto, eu defini objetivo e mês. Eu vou montar um curso preparatório na cidade de Araguaína. Pronto, defini um objetivo. Eu preciso então, o que, pessoal? Eu preciso fazer a estrutura organizacional da empresa, quem vai tomar conta, organizar, dirigir, tudo isso. Então, o processo todo começa com o planejamento. Planejar é você definir quais os objetivos a atingir e como se deve fazer para alcançar. Depois que você planeja, chega a hora de você organizar. Se fosse uma viagem, eu ia fazer, por exemplo, desenhar o roteiro da viagem. No caso de uma empresa, eu vou desenhar a estrutura organizacional, o organograma, vou dividir o trabalho, vou definir quem tem autoridade sobre quem é subordinado a quem. Você precisa decorar palavras-chave, tá bom? Planejamento, definição de objetivos e meios para alcançá-los. Organização. Organizar nada mais é do que definir a estrutura organizacional. Nada mais é do que a palavra mais forte que tem para a FGV. Fazer a divisão do trabalho. Estabelecer níveis de autoridade e responsabilidade. É desenhar cargo, desenhar tarefa, desenhar roteiro, desenhar métodos de trabalho. Então, quando você desenha a estrutura organizacional, você faz aquele organograma, pessoal. Você faz aquele organograma. E quando você faz o organograma, você vai escrever, por exemplo, aqui nesse retângulo, administração de recursos humanos, administração de materiais, administração de marketing. No momento que você desenha um organograma, você está fazendo a divisão do trabalho. Esses vão trabalhar com RH, esses outros com materiais, esses outros com marketing. Você também está definindo hierarquia. Quem deve obediência a quem? Níveis de autoridade e responsabilidade. Responsabilidade. Esses são responsáveis por recursos humanos, esses por materiais, esse por marketing. Tá entendendo? Então, falou em desenhar a estrutura organizacional, falou em dividir o trabalho, dividir tarefas entre as pessoas, falou em desenhar, está falando de organizar. Bem, aí eu já tenho meu planejamento, já fiz meu planejamento, já me organizei, chegou a hora de colocar em ação. Chegou na hora da execução do planejamento, começar a viagem para Palmas, começar a estudar para o TJ, começar a implementar a minha nova sede da Loja do Concurseiro. Então chegou a hora da execução. Falou em execução, pensa em direção. Direção é dirigir pessoas. Então dirigir é coordenar pessoas, é executar o plano. Colocar em prática. E colocar em prática um plano passa por você motivar pessoas, coordenar pessoas, liderar pessoas. Rumo, coordenar esforços para conseguir executar o plano. Então, direção, dirigir, é interpretar os planos para os outros que outros, os seus funcionários, e dar as instruções sobre como executá-los bem rumo aos objetivos a atingir.
A direção está relacionada, pessoal, a direção, ela está relacionada com a ação, com a execução e tem a ver com a gestão de pessoas, tá? Tem a ver com a gestão de pessoas, tá? Motivação, liderança, comunicação. Então, se cair na prova, o administrador, ao coordenar pessoas, ao motivar pessoas, ao se comunicar, você já, direção, ele está exercendo a função de direção. E por último, nós temos o controle, tá? A função administrativa de controlar é você, a todo momento, verificar se as coisas estão acontecendo da forma que você planejou, organizou e dirigiu. Então, controlar é verificar se os objetivos, você verifica se os objetivos ou resultados desejados estão sendo alcançados. Você define padrões de desempenho. Por exemplo, estudar 6 horas por dia. Você avalia o desempenho. Estou estudando só 4 horas por dia. Você propõe ações corretivas. Eu vou compensar no final de semana. Vou fazer uma maratona. Eu vou maratonar as 250 questões do professor Petrônio, do curso dele, e vou virar esse jogo. Então, controlar. Então, em tese, existe uma ordem. A primeira função administrativa é o planejamento. A segunda é a organização. A terceira é a direção. E a quarta é o controle. Se cair na prova qual a primeira função administrativa, é o planejamento. Mas eu quero que vocês saibam, sabe o quê? Já já eu volto dessa outra tela, que na prática, pessoal, todas as funções administrativas são realizadas e executadas de forma interrelacionada e não sequencial. O que se nota é uma integração dessas funções administrativas, tá? Qualquer sequência sugerida, planejar, organizar, dirigir, controlar, é apenas estabelecida de forma teórica para melhorar a compreensão do processo administrativo. Então, a ideia é que eu, ao mesmo tempo que eu estou planejando, eu já estou controlando. Entendeu? Eu estou executando o plano, durante a execução eu percebo que não vai dar certo. Eu volto e planejo de novo. O controle, ele está, por exemplo, espalhado por todas. Pessoal, mas a primeira função é sempre o planejamento? É. Inclusive, já caiu em prova da FGV, recente vai ser a nossa primeira questão, uma questão que não é comum, porque normalmente a gente diz que não tem uma função administrativa mais importante com as outras. Embora o planejamento, ele é a primeira e serve de base para as demais. A FGV passa a concluir que o planejamento é a função mais importante das 4. É a mais importante, por isso que é importante você fazer questões de provas anteriores, tá bom? Outra coisa importante para você saber, antes da gente ir para o exercício, para poder não ficar nenhuma dúvida, é que numa empresa, existem 3 níveis hierárquicos, tá, pessoal? 3 níveis hierárquicos, tá? A gente tem o nível institucional, onde fica presidente, diretores da empresa. Nós temos o nível intermediário, onde ficam os gerentes. E temos o nível operacional, onde ficam os supervisores. Essas são as pessoas que pensam pela empresa, tomam decisões pela empresa. Nós temos também aqui embaixo o pessoal da operação. Não é nem um demérito estar aqui embaixo. São as pessoas que não tomam decisões, elas só executam. Mas quem administra a empresa, é como se fosse aqui, pessoal, olha, um organograma, ó. Um organograma, a gente fosse montando aqui, tá mal feito, mas é como se fosse isso, ó, é como se fosse isso aqui, os níveis, tá? Em cima a gente tem a alta administração, presidente, diretores, que estão no nível institucional, que você conhece como estratégico, e uma outra aula a gente vai tocar nos níveis de planejamento, mas o nome correto mesmo do nível hierárquico é nível institucional. É que o pessoal que ocupa o nível institucional, eles ficam responsáveis por elaborar o planejamento estratégico, o controle estratégico. Aí depois nós temos os gerentes, tá? Que são de cada departamento da empresa, de cada divisão, que eles ocupam o nível intermediário, que eles são os responsáveis
por elaborar o planejamento tático, e temos os supervisores, que são aqueles chefes de setor, tá? Que fazem aquela supervisão direta do empregado, que estão no nível operacional. Eu quero que vocês entendam, eu só coloquei essa tela para dizer para vocês que aqui em cima nós temos as 4 funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Aqui no meio também nós temos as 4 funções administrativas. E aqui embaixo nós temos as 4 funções administrativas. Não importa, só tem planejamento aqui em cima, negativo. Em todos os níveis organizacionais, você tem a presença das 4 funções administrativas, tá bom? Aqui em cima tem gente que planeja, tem gente que organiza, tem gente que dirige, que controla. Aqui no meio também e aqui embaixo também. Tudo bem? Vamos à nossa primeira questão. Depois a gente vai aprofundando. Essa nossa primeira questão caiu em 2021, uma das provas mais recentes da Fundação Getúlio Vargas. Existem 4 funções básicas da administração, sendo a mais importante controle, direção, organização, avaliação ou planejamento. Avaliação não é uma função administrativa. Qual a mais importante? Então, a banca definiu, pessoal. Se tem que ter uma mais importante, claro que é quem? É o planejamento, porque ela serve de base. Se eu não defino o objetivo, passar no concurso do TJ, como eu vou organizar? Como eu vou executar? Como eu vou controlar? Como ela serve de base, ela é a mais importante. Direto, fácil, facílima. Planejamento é a mais importante. Bora falar um pouquinho mais sobre planejamento? Antes de passar para a próxima questão, é assim que funciona o meu curso de questões esquematizadas que eu tenho na loja do concurseiro. Sempre assim, questão, comentário, e através de exercício você cresce. O planejamento é a função administrativa que define quais os objetivos a atingir e quais os planos, quais os meios para alcançá-los. Objetivos e meios, objetivos e planos, corresponde a um processo permanente e contínuo e deve ser, durante a execução, flexível o suficiente para que se aceitem ajustes e correções. Então, eu vou fazer um planejamento e eu vou plastificar. Deu muito trabalho para fazer. Não faça isso. Faça um planejamento a lápis. Entendeu? Porque ele é permanente. As coisas você começa a executar, aí você se depara com situações que você precisa alterar. É como na minha viagem a Palmas, ao estado do Tocantins, eu vou dizer, agora eu vou querer conhecer um outro local, vou lá nas cachoeiras, aí eu gosto tanto que eu já abro mão de um outro passeio, eu já arrisco, já altero, daqui a pouco já altero até a data da viagem de volta. Planejamento tem que ser flexível e ele é permanente, ele é contínuo. Não tem esse negócio de planejar e depois executar. Você planeja, aí você executa, organiza e planeja de novo, replaneja. Tudo isso é permanente, tá bom? É no planejamento, é durante o planejamento que são definidas a missão e a visão da empresa. E uma outra aula a gente aprofunda isso, mas isso tem a ver com o planejamento estratégico. A missão da empresa, a razão de existir, é uma frase, a razão de ser, o propósito da empresa. E a visão, onde a empresa quer chegar, como ela quer ser reconhecida. Isso faz parte do planejamento. Também é durante o planejamento que você faz a análise do ambiente interno e externo. Análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Professor, isso está no programa do TJ? Tá sim. Quando ele manda você estudar planejamento, você precisa estudar planejamento estratégico, você precisa estudar matriz SWOT, você precisa estudar balança de scorecard, BSC, tudo isso tem no nosso curso. Você precisa estudar todas as implicações que tem dentro de planejamento. No caso, é a maioria dessas que eu citei, de planejamento estratégico, tá bom? Então, falamos um pouquinho mais sobre a função de planejamento. Vamos à nossa segunda questão. Também uma questão recente, caiu aí em 2021, que diz o seguinte:
o conhecimento e a correta utilização na prática das funções administrativas e seus instrumentos no ambiente empresarial podem ser considerados alguns dos principais meios para garantir a estabilidade e a longevidade de uma organização. A questão começa agora. Tendo isso em consideração, assinale a opção que apresenta uma definição adequada para a função organização. Ele quer saber qual das alternativas tem a ver com organização. Procura a palavra-chave. Bora começar da B. Estabelecer objetivos e definir meios para alcançá-los. O professor já falou que isso é planejamento. Definir objetivos e meios para alcançá-los, planejamento. Monitorar e corrigir as atividades. Ah, professor, isso é o controle. Perfeito. Orientar e motivar os colaboradores. Isso é direção. Não é isso? Liderar e coordenar os processos de um grupo. Liderar, coordenar pessoas também é direção. Aí só sobra a nossa letra A. Falou em dividir o trabalho, acabou. É organização. Divisão do trabalho. Também atribuir responsabilidades. Definir níveis de autoridade e responsabilidade. Definir níveis de autoridade e responsabilidade. Facílima. Letra A. Você vai lá e mata a questão de número 2. Bora aprofundar um pouquinho a nossa função administrativa, organização? Organização é definir a estrutura organizacional. Falou em definir a estrutura organizacional, está falando de definir o organograma, então é organização. Dividir o trabalho, meu amigo, dividir o trabalho e definir a estrutura organizacional são as frases que mais são importantes para você relacionar com a organização. É alocar recursos, humanos e não humanos. É designar as atividades às pessoas específicas. Cuidado, muito aluno novato, iniciante, erra, às vezes até experiente. Designar atividades para as pessoas é dirigir. Não. Designar atividades às pessoas nada mais é do que dividir o trabalho. João, você vai lavar a louça. Maria, você vai varrer a casa. Isso é dividir o trabalho. Atribuir tarefas às pessoas específicas é divisão do trabalho. Se é divisão do trabalho, é organização. Outra frase extremamente importante que nós temos aqui: estabelecer os níveis de autoridade e responsabilidade. Quem manda em quem? Quem deve obediência a quem? Isso é organização. Tudo isso você enxerga no organograma. É desenhar. Essa palavra desenhar é muito forte. Desenhar cargos, desenhar roteiro, desenhar tarefa. Desenhar tarefa nada mais é do que fazer um tutorial, um passo a passo. Desenhar um roteiro, primeiro isso, depois aquilo, isso é organizar. Método de trabalho também, tá bom? Tudo isso é organização. Mas fixa, estrutura organizacional, divisão do trabalho, estabelecer níveis de autoridade e responsabilidade. Vamos para a terceira questão. Mais uma de prova recente da FGV. Dentre as diferentes funções do processo administrativo. Pois é, lembra que no começo da aula eu falei que processo administrativo é o conjunto formado pelas funções administrativas. Elas juntas formam o processo administrativo. Existe aquela conhecida como direção, que está relacionada com o quê? Dirigir é dirigir pessoas, é gerir pessoas, é motivar, é liderar, é executar o plano. Bora lá! A construção de cenários prospectivos vinculados ao alinhamento da organização. Construir cenários prospectivos, pessoal, é tipo assim, se a inflação aumentar, se a inflação diminuir, isso é pensar o futuro, isso é planejamento, isso é planejamento. Olha, a capacidade de liderar e motivar os funcionários adequadamente. Isso é direção e acaba a conversa. Liderar pessoas, motivar pessoas é, com certeza, dirigir. Acompanhamento dos procedimentos com o intuito de verificar a performance, verificar se está indo bem, se está indo mal. Isso é o controle.
realização das correções necessárias para o funcionamento, propor correções, isso também é o controle, estabelecimento de objetivos e dos meios para alcançá-los, isso só pode ser planejado. Então, liderar pessoas, motivar pessoas, com certeza é a função de direção. Bora aprofundar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a função de direção. Dirigir significa interpretar os planos para os outros. Que outros? Os funcionários. Tipo, eu planejei uma casa, eu mandei fazer as plantas, organizei, desenhamos. Chegou a hora de explicar para os operários como vai ser a construção. Dirigir significa colocar o plano em prática, significa interpretar os planos para os outros e dar as instruções sobre como executá-los em direção aos objetivos a atingir. A direção está relacionada com a execução do plano e tem a ver com as pessoas, com a gestão de pessoas, que precisam ser dinamizadas em seus cargos, treinadas, guiadas e motivadas para alcançarem os resultados que delas se esperam. Motivar pessoas, liderar pessoas, comunicar, são palavras, pessoal, que você tem que associar, tá, à questão da função administrativa de direção. Aí nós temos a nossa quarta questão, mais uma de 2021, que diz o seguinte, tá? Um administrador é contratado para uma vaga em que será responsável. Vejam, deixa eu chamar atenção para vocês, que é uma questão de cargos de nível fundamental. Então não tem, a banca FGV, ela cobra, pode ser PhD, pode ser fundamental, o nível é mais ou menos o mesmo. Você precisa estudar direitinho, direcionado. E essa matéria de noções de administração vai fazer a diferença, porque a maioria das pessoas estuda tudo muito bonitinho, português e noções de administração vai fazer a diferença nesse concurso para técnico judiciário. O direito, pessoal, se equipara mais. Vou ser sincero com vocês. Um administrador é contratado para uma vaga em que será responsável por monitorar as atividades dos operários de uma fábrica, fazendo as correções necessárias durante o processo para ajustar os procedimentos dos operários às melhores práticas de gestão em termos de planejamento. O trabalho do administrador está relacionado com qual função administrativa? No primeiro momento, você pode dizer, ele vai trabalhar com os operários, então é direção. Não é direção. Olha a palavra-chave, monitorar atividades, fazer correções para que o caminho seja perfeito. Se ele está monitorando coisas, ele está o quê, pessoal? Controlando. Então, bora aprofundar um pouquinho mais sobre o controle. A função controle, que é a quarta função, do ponto de vista teórico, já vimos que na prática elas não são sequenciais. A função do controle é verificar se os objetivos foram alcançados ou não. Controlar, avaliar o desempenho. Falou em medir desempenho, avaliação de desempenho. Falou em monitorar, é controle. É propor ações corretivas, tudo bem? Definir padrões para medir desempenho. Definir padrões, por exemplo, tirar 8 na prova, para depois avaliar o desempenho. Tirei 7, 7 é menor que 8, compara e propõe ações corretivas. Verificar se os objetivos foram alcançados ou não. Pessoal, antes da próxima questão, tá? Só relembrando vocês, nós temos na loja do concurseiro um curso completo que a gente chama de curso direcionado. Fica aí, é só 30 segundos. Está custando R$ 325,00. Tem todas as aulas de todas as disciplinas. Nosso forte são as videoaulas, tá? Nosso PDF é muito bom, bem enxuto, bem direto, mas as nossas videoaulas são o que faz a diferença. lojadoconcurseiro.com.br, você adquire, pode pagar no Pix, pode pagar no cartão, pode parcelar em até 12 vezes, é com juros, mas vale a pena, vai dar 12 de R$ 32,50. Tem 2 simulados inéditos que nós estamos elaborando
e vai ser disponibilizado na data que está agendada. E quando faltam 10 dias para a prova, começamos a liberar videoaulas de cada professor, fazendo uma bela de uma revisão final. Apenas R$ 325 completaço. E olha, dentro desse completaço tem a minha disciplina. Que você, eu quero só a sua disciplina. Vai sair um pouco baratinho ainda, quase dado, é sério. Mas esse produto, que fique bem claro, ele está dentro do curso completo. Mas se você quer só a minha disciplina, está custando R$ 119. Videoaulas de teoria e exercícios, cerca de 94 videoaulas, todos os assuntos muito bem explicados e videoaulas específicas, especiais, separadas por assunto, cerca de 250 questões da FGV, tudo esquematizada, todas esquematizadas, tá bom? Você adquire no site lojadoconcurseiro.com.br. Não fica de fora, vai ser o melhor investimento da tua vida este curso. Vamos seguir, que concurseiro não pode ficar só fazendo comercial, tem vendo comercial. Bora continuar. Quinta questão, uma questão de 2020. O diretor da área de marketing de uma empresa afirmou que é responsável. Ele é responsável pela avaliação da satisfação dos clientes, tá? E também é responsável pela definição da estratégia comercial da empresa. Ao realizar essas atribuições, o gerente exerce, respectivamente, quais funções administrativas. Definir a estratégia comercial da empresa é definir, pessoal, onde ela quer chegar, quais são os objetivos dela. Definir estratégia só pode ser planejamento, então você não podia errar. Tá? Até porque lembra de planejamento estratégico. Tá? Definir a estratégia. Nós queremos crescer 10% em relação ao ano passado. Agora, se eu sou responsável por avaliar alguma coisa, avaliar o desempenho dos empregados, avaliar a satisfação dos clientes, avaliar os processos, se eles estão indo bem, se eu sou responsável por avaliar alguma coisa, eu estarei desempenhando a função de controle. Então, a avaliação da satisfação é controle, E eu definir a estratégia da empresa, qual o objetivo, quais as metas dela, aí nós já temos o planejamento. Logo, só pode ser a letra A nossa resposta. Olha como é fácil e você vai crescendo. Agora vai ser rápido, já vimos o conteúdo, vamos só completar as nossas 10 questões. Mais uma questão que caiu na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, agora em 2021, na mesma linha. Um gerente da área de TI recebeu a incumbência, 2 incumbências. Uma eu coloquei de vermelho e uma de azul. Definir os objetivos e as metas dos funcionários. Falou em funcionário, tem gente que acha que é direção. O cara vai definir objetivo e meta. Onde é que você define objetivo e meta? Planejamento. Definição de objetivos, vou passar no concurso, tá? Bem como avaliar, pronto, professor, avaliar já disse tudo, nem leia o resto. Avaliar o desempenho dos membros da equipe. Se vai avaliar, com certeza está controlando, tá? Ao realizar essas atribuições, o gerente exerce, respectivamente, quais funções administrativas. Primeiro, ele define objetivos, então primeiro ele planeja, não é isso? Depois ele avalia o desempenho, ele controla. Então é a nossa letra C. C de casa, muito fácil a questão. Vamos à 7ª, mais uma questão de 2021. Questões bem recentes para analista administrativo. Xavier, renomado produtor de eventos, é contratado para realizar uma festa durante o Carnaval de Aracaju, tendo como foco a promoção das tradições da cidade. Em determinado momento do projeto, ele agrupa e estrutura. Os recursos necessários. Material, pessoas e dinheiro para que o evento possa ser um sucesso. Em relação a essa ação do Xavier,
e considerando os conceitos de funções do processo administrativo, é correto afirmar que o Xavier está executando qual função? Se ele está agrupando recursos, alocando recursos, criando, estruturando recursos, pensa, estrutura organizacional, agrupar recursos, isso só pode ser organização, pessoal. Agrupar recursos, alocar recursos, estruturar pessoas, materiais, recursos financeiros, tá bom? 8ª questão, essa é de 2019, tá bom? De nível superior também. Um funcionário está se candidatando em uma seleção interna da organização em que trabalha a uma vaga de coordenador da área de recursos humanos, cujas atribuições são, presta bem atenção, hein? Desenhar programas de treinamento, tá? Depois de desenhar programas de treinamento, definir tarefas dos subordinados e, por último, avaliar os desempenhos dos subordinados. Essas atribuições estão relacionadas, respectivamente, a quais funções administrativas? Uma questão um pouquinho mais difícil. Bora começar do fácil. Se eu vou avaliar qualquer coisa, então isso é controle. Não tem como errar. A última é controle. Então só pode ser estas 3 aqui. Tá? Então com isso eu vou riscar a letra A e vou riscar a nossa letra E. E aí agora eu vou passar para a próxima. Definir tarefas dos subordinados. Pelo amor de Deus, definir tarefas não é dirigir pessoas. Definir tarefas para as pessoas. Vai lavar louça, vai varrer a casa. É divisão do trabalho. Se é divisão do trabalho, é organização. Então, a do meio é organização. A do meio é organização. Com isso, eu risco mais uma alternativa, mas eu ainda tenho que definir. Meus queridos, minhas queridas, falou em desenhar cargo, desenhar um projeto, qualquer desenho, desenhar um programa de treinamento, desenhar, tá? Você não está planejando. Desenhar é organizar. Volta no meu resuminho. Desenhar cargos, desenhar roteiro, Desenhar é organizar. Muita gente errou essa questão na prova. Então, é a nossa letra B. É a nossa letra B. Desenhar é organizar. Definir tarefa, divisão do trabalho é organizar. E a falou em avaliar é controlar. A gente vai fazendo questões e vai crescendo, não é isso? Mais uma. Essa aqui, de 2019 da FGV. Uma das funções administrativas é a responsável pela distribuição das tarefas e recursos pelos membros e unidades da empresa. Distribuir tarefas, dividir tarefas, só pode ser organização, não é direção, pessoal. Distribuir tarefa é dividir o trabalho. Essa função administrativa. E uma de suas atribuições essenciais são, a função é de organização. Então não tem outra alternativa. Qual é a função administrativa? Resposta, organização. Uma de suas principais atribuições, desenhar a estrutura organizacional. Organização, desenhar. Muito fácil. Mais uma. Agora só falta a 10ª questão. Vem com a gente, pessoal. Vem com a loja do concurseiro, que é desse jeito. É a videoaula, alta qualidade de som, alta qualidade de imagem. Você consegue ler. Não fica aquele professor escondidinho e só a tela. Você se sente numa aula presencial, tá bom? Olha a nossa questão 10. Já estou até querendo organizar logo a segunda lista para vir aqui para o YouTube. Deixa o comentário aqui que a gente vai ficando mais satisfeito e vai produzindo mais aulas para o YouTube. Deixa o comentário aí, entendeu? Pelo menos me convidando para conhecer o estado de vocês e ou então dizendo de onde você é, que você vai também fazer a prova do TJ Tocantins, que vem gente de todo canto, para a gente poder o vídeo movimentar e a gente fazer mais, tá bom? Fica de olho que tem um produto de R$ 39,00 na loja do concurseiro, quebrando a banca de português com a professora Yara Série.
Esse produto eu compraria antes de comprar o do Petrônio. R$ 39,00, quebrando a banca FGV de língua portuguesa. Tá dado mais uma dica, tá bom? Pessoal, olha só aqui. Essa aqui caiu para técnico judiciário, hein? Tribunal de Justiça do Ceará. Então, poderia ser a tua prova. Para aumentar a eficácia do tribunal, foi contratado um consultor com o objetivo de melhorar todas as funções administrativas de determinado setor. Uma dessas funções administrativas tem dupla atribuição. É só uma. Monitorar. Já sei a resposta. Monitorar. Não importa o que vai monitorar. Monitorar as atividades planejadas, assegurando que sejam executadas conforme planejado e corrigir os desvios a partir de medidas corretivas. Monitorar, corrigir desvios, propor ações corretivas, só pode ser o controle. O controle. Não é isso, pessoal? Então a gente encerra. Antes do obrigado, antes de te agradecer, pessoal, essa matéria e matéria de português, constitucional, administrativo, civil, tudo isso você adquire por apenas R$ 325,00, lojadoconcurseiro.com.br. Ou só a minha disciplina, R$ 119,00. Tá incrível esse produto, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, tá? E também teremos de outros professores aqui nessa série de questões da FGV, questões bem direcionadas, vídeos de alta qualidade, sem enrolação. Valeu, pessoal!